Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Brasil. O Ministério da Saúde apresenta hoje ações para fortalecer e ampliar o acesso e o cuidado às gestantes e recém-nascidos no SUS, o Sistema Único de Saúde. O evento também faz alusão ao Novembro Roxo, mês da conscientização para os cuidados e prevenção da prematuridade. Acompanhe aqui com a gente. 17 de novembro, dia que é celebrado o Dia Mundial da Prematuridade. O objetivo é mobilizar a população para uma questão que atinge 15 milhões de crianças em todos os anos, em todo o mundo. No Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todo ano. Diante deste contexto, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo diversas ações voltadas para o cuidado neonatal. Também a estratégia Aqualíneo, o método Canguru e a promoção e a proteção ao aleitamento materno. Os objetivos principais são qualificar o modelo assistencial, diminuir as taxas de parto prematuro e intensificar o cuidado aos recém-nascidos prematuros. Esta campanha tem como slogan a frase "Juntos pelos prematuros, cuidando do futuro". Neste momento, nós assistiremos o vídeo sobre prematuridade. Prematuridade são aqueles bebês que nascem antes do termo, até 36 semanas e 6 dias. Estes bebês são que necessitam de maior cuidado. Nós sabemos que esse tipo de bebê, ele precisa de um cuidado mais intenso, com a melhor tecnologia. Ao mesmo tempo, mais de 300 milhões de reais investidos na qualificação de parques tecnológicos da maternidade. Investimos mais de 10 milhões de reais na questão dos bancos de leite materno. Isso é muito importante porque os bebês prematuros, eles têm uma dificuldade maior para essa questão da alimentação com leite. É que sem esse apoio que tivemos, né, no hospital, no posto de saúde onde eu fiz o meu pré-natal, todo atendimento que o Caetano teve enquanto esteve internado foi fundamental para que ele estivesse aqui bem, para que eu estivesse bem também, estivesse preparada para levar o meu neném para casa. Uma consulta, eu descobri que eu estava com um problema e que a minha filha, ela não estava recebendo os nutrientes, ela estava já sem oxigenação e eu precisava fazer um parto de emergência. É um momento que a mulher se sente muito frágil e que precisa de muito apoio. Eu precisava dos serviços dos profissionais, eu precisava dos profissionais de saúde. No Brasil, a maior parte dos bebês prematuros nascem em um hospital do SUS. E esses bebês, o Ministério da Saúde tem um olhar diferenciado para esse cuidado, para que essa criança receba todo o cuidado que ele necessita para que ele consiga, depois, futuramente, ser um cidadão, né, com toda a sua potencialidade. Eu tive a sorte de estar acolhida no hospital de referência, que é o HMIB, que tem uma equipe de obstetrícia e na UTI NEO e o segmento da NEO, que é a enfermaria, uma equipe sensacional, né? Então, desde o primeiro momento, meu filho recebeu leite. A presença do pai e da mãe na UTI faz parte do tratamento de uma criança prematura, né? A Sofia nasceu com 800 gramas e agora está com mais de 9 quilos. E a gente ficou ali 2 meses fazendo o método Canguru todos os dias, tendo um contato diário. E isso foi de extrema importância para o desenvolvimento da Sofia. O Ministério da Saúde, o tempo inteiro, ele tem agido também no fortalecimento da atenção primária à saúde. É muito importante, inclusive, que neste momento de pandemia, as mães não deixem de fazer seu pré-natal, ao mesmo tempo, os cuidados com seus bebês. Então, o Ministério da Saúde tem agido muito forte no cuidado materno-infantil, com um olhar muito especial para o bebê prematuro. Isso é uma forma mais eficaz de nós diminuirmos a mortalidade infantil e neonatal no nosso país. Nós teremos neste momento a fala de abertura. Passamos a palavra ao secretário de Atenção Primária à Saúde, Dr. Rafael Câmara Medeiros Parente. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar primeiro a mesa, em nome do nosso ministro,
da senhora Socorro Gross, da OPAS, do Dr. Leonardo Vilela, do CONAS, do presidente Williams, do CONASEMS, a Ângela Gandra, secretária da Família, da ministra Damares, parceira de luta de muito tempo, e a todas as pessoas que aqui se encontram. Rapidamente, o ministro hoje ele vai anunciar importantes ações, né, políticas em relação à questão da prematuridade. Eu, como obstetra, isso é a minha vida, eu sei o quanto o bebê prematuro ele corre um risco de morrer, e muitas vezes são causas evitáveis, né? Basicamente infecção, e aí um pré-natal eficiente ele evita muito. E esse Ministério da Saúde ele tem um dos grandes focos a questão da saúde materno-infantil. Essa não é a nossa primeira política. Recentemente, nós já liberamos uma portaria de 260 milhões de reais que já mostrou resultados na ponta. Isso eu acho que é o mais importante, diminuiu a mortalidade materna por Covid, muito mais do que diminuiu na população geral e no mesmo estrato populacional, que seria de mulheres em idade fértil, isso já está comprovado. E com as políticas que o nosso ministro vai hoje exibir e mostrar para vocês, o que a gente espera é que a gente consiga mais e mais diminuir tanto a mortalidade materna, quanto também a mortalidade infantil, e, no caso, aí, na questão do prematuro. Importante lembrar que, muitas vezes, o que a gente até quer, e pode parecer estranho o que eu vou falar, mas eu vou explicar, é que o bebê consiga nascer prematuro, porque tem situações que o que a gente, como obstetra, tenta fazer é postergar a gravidez a um ponto tal que o bebê consiga, pelo menos, ter chance. Então, nós temos duas situações que a gente tem que ter um foco. Primeiro, evitar aqueles prematuros evitáveis, e a nossa política ela compreende isso. Mas também cuidar daqueles prematuros que a gente quer que, pelo menos, consiga nascer prematuro. E aí a gente, às vezes, está falando de prematuro muito limítrofe, com 23, 24 semanas, que a gente precisa dos melhores cuidados. Então, tudo isso é muito importante. E todas essas políticas eu agradeço muito a todo o corpo técnico do Ministério da Saúde. E quando a gente fala dessas políticas, a gente não está falando de uma coisa de uma semana, a gente está falando de uma coisa de meses, que começa, às vezes, desde lá na nossa secretaria e vai indo por várias situações, no jurídico, no gabinete do ministro, na secretaria executiva. Então, são várias e várias pessoas que eu não teria como nominar todas aqui, mas eu agradeço muito, faço um agradecimento especial à minha secretaria, mas a secretaria do Franco, certamente, ele também vai fazer, atenção primária, atenção especializada. Então, é muito importante a gente falar isso também. Eu vou parar por aqui, porque depois será explicado de uma forma mais detalhada. Agradeço muito a oportunidade. Neste momento, nós convidamos para a apresentação dos dados técnicos o diretor do Departamento de Ações Programáticas, Dr. Antônio Rodrigues Braga Neto. Boa tarde a todos, excelentíssimo ministro da Saúde, general Dalto Pazuello, a minha querida deputada Carmen Zanotto, que representa a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Prematuridade, a quem eu saúdo a todas as autoridades da mesa. Mas fazendo uma saudação especial para as mulheres, mães de bebês prematuros que estão aqui nesse recinto, nesse espaço público que é uma casa do povo, onde vocês são muito bem-vindos, mostrando o sucesso da gravidez de vocês, muitas das quais nascidas do nosso SUS, que dá certo, que nós temos muito orgulho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos. No Dia Mundial em alusão à prevenção da prematuridade, esse Ministério da Saúde se dirige à sociedade brasileira a fim de mobilizar a população pela prevenção da prematuridade e pelo cuidado integral do prematuro. Lembrar que a prematuridade é uma questão que afeta 15 milhões de crianças anualmente ao redor do mundo. No Brasil, em especial, 340 mil brasileirinhos nascem todos os anos, 931 por dia, ou 6 brasileirinhos prematuros a cada 10 minutos. Importante dizer que reduzimos a mortalidade infantil no nosso país, porém, a mortalidade neonatal ainda constitui um grande desafio. E vejam vocês, ela representa por 70% da mortalidade infantil no Brasil. E um bebezinho que nasce prematuro, ele terá problemas respiratórios, problemas alimentares, problemas de desenvolvimento, muitas das vezes, se não forem corretamente estimulados ou adequadamente tratados no momento de ouro, que é o momento do nascimento deles.
Para vocês entenderem a importância da prematuridade, dentre as causas de óbito infantil evitáveis no Brasil, a primeira delas estão relacionadas às questões ligadas à gestação, parto e recém-nascido, que responde por mais de 50% das mortes dos nossos pequenininhos de causas evitáveis. Intervenções importantes que esse ministério se compromete para reduzir mortalidade infantil no Brasil. Número 1, qualificação da atenção pré-natal, da assistência ao parto e nascimento. Início precoce do pré-natal, que as nossas mulheres cheguem na atenção primária com até 12 semanas de gestação. Prevenção dos partos prematuros. Um pré-natal diligente vai fazer rastreios de infecção urinária, de infecções genitais. Boas práticas no parto e no nascimento, evitando que cesarianas eletivas sejam feitas com menos de 39 semanas. Ações na comunidade para esclarecer a importância dos cuidados para as mães durante a gestação e as mães que tiveram seus bebezinhos prematuros. Quando o bebezinho prematuro nasce, espaço de cuidado com atenção no método canguru, aleitamento materno exclusivo, mesmo para os prematurinhos, ainda que fiquem internados na UTI. Identificação de intercorrências nas mães e nos bebês, visitas domiciliares da nossa atenção primária à saúde, reanimação neonatal, transporte neonatal seguro e acesso às unidades de saúde em tempo oportuno. Nossa Secretaria de Atenção Especializada à Saúde contribui muito para o enfrentamento da prematuridade quando habilita leitos obstétricos de alto risco e neonatais. Só no ano de 2020, 207 milhões foram investidos na habilitação e qualificação de leitos de gestação de alto risco e 340 milhões de qualificação e habilitação de leitos de UTI neonatal. Um grande avanço, senhor secretário, para a atenção materno-perinatal no Brasil. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança e Aleitamento Materno. Pensa na atenção adequada e respeitosa à gestação, parto, nascimento, recém-nascido, aleitamento materno como uma alimentação complementar saudável, oportuna, desenvolvimento integral da primeira infância que é um tema prioritário da nossa presidência da República, os primeiros 1000 dias, nascimento saudável, crianças com agravos permanentes de doenças crônicas sob atenção, prevenção de violências e acidentes, promoção da cultura da paz, crianças com deficiência ou em situação de vulnerabilidade e redução do óbito infantil e fetal. Para tal, fazemos acompanhamento pré-natal ligado à saúde da mulher, assegurando o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, num ambiente respeitoso, com boas práticas clínicas. Elas vão começar precocemente o pré-natal para que a gente possa identificar risco e atuar antes que o problema aconteça. Quanto mais precoce o início do pré-natal, melhor o desfecho para a mãe e para o bebê. Teste do pezinho. Vejam vocês, em 2019, 15 milhões de testes realizados, 158 milhões. De 2011 a 2019, 300 milhões investidos na qualificação das maternidades. Mas o que eu quero mostrar é que no ano de 2020, o Ministério da Saúde do Brasil fez um investimento robusto de 38 milhões de reais para unidades canguru, para banco de leite humano, tanto de equipamento quanto de reformas, como nas casas de gestantes, bebês e puérperas e centros de parto, para garantir qualidade e atenção ao nascimento dos nossos brasileirinhos. Aqueles que nascem prematuro têm na estratégia Qualinel a qualificação da atenção ao recém-nascido nas maternidades, reforçando a perspectiva do cuidado em rede, integrando as estratégias do Ministério da Saúde com o fim de reduzir as taxas de mortalidade neonatal. O investimento que de 2017 a 2020 foi de 1.600.000, mas que nesse ato estamos na avaliação, na celebração de um TED de 7 milhões de reais com o Instituto Fernandes Figueira, aqui representado pelo seu diretor.
fortalecimento da política nacional de aleitamento materno, banco de leite e método canguru. Um investimento que de 2017 a 2020 de 2 milhões, em 2021 de 4 milhões. Fundamental garantir que o aleitamento materno comece na primeira hora de vida para os bebezinhos que nasçam bem, que ele seja exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. Com isso eu estou falando não apenas de uma estratégia segura para evitar doenças diarreicas, mas eu garanto vínculo mãe-bebê, eu garanto a melhor nutrição, eu garanto reforço imunológico. Não há alimento melhor do que o leite humano para os nossos recém-nascidos. E, por fim, nessa fala inicial, que todo o brasileirinho e brasileirinha ao nascer saia das nossas maternidades com uma caderneta da criança. Ô, ministro, pode parecer simples, mas as nossas mulheres sentem-se gratificadas quando recebem essa caderneta. E eu digo que esse é o primeiro sinal de cidadania para os nossos bebezinhos. Elas encapam essas cadernetas, elas guardam essas cadernetas de recordação, às vezes para a vida toda, de modo que é nosso compromisso entregar essas cadernetas. E vejam, nós fazemos cadernetas impressas de 6 milhões de reais para fazer isso por ano, e nós entendemos que isso contém informações importantes para as mães, garante que a atenção primária coloque as vacinas em dia, permite que na puericultura seja acompanhado o crescimento e o peso, de modo que é uma ferramenta importante para a atenção primária fornecer o cuidado nos primeiros meses de vida dos nossos pequenininhos. Essas são algumas das ações do Ministério da Saúde do Brasil nesse mês de novembro roxo, onde iluminamos a questão da prematuridade, um problema de saúde pública, mas que está sob o olhar atento desse nosso ministério. Muito obrigado. Neste momento, nós passamos a palavra ao secretário de Atenção Especializada à Saúde, Coronel Franco Duarte. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Boa tarde, senhor Eduardo Pazuello, ministro do Estado de Saúde. Boa tarde, senhora Socorro Gross, representante da OPAS, Organização Mundial da Saúde no Brasil. Senhora Ângela Gandra, secretária nacional da Família, representando nosso melhor ministério. Deputada federal Carmen Zanotto, muito grato, faz muito tempo que eu não a vejo. Senhor Williams Freire, presidente do CONASEMS. Senhor Leonardo Vileda, representante do CONAS, e aí fechando toda a nossa tripartite, e o nosso melhor secretário, Rafael Parente, secretário de Atenção Primária, que iniciou a abordagem desse dia muito bem, enaltecendo toda uma estratégia que vem da nossa história. É importante enaltecer o papel do SUS e mostrar a nossa força, que mesmo diante de uma pandemia histórica, nós estamos entregando resultados. Mesmo diante de uma pandemia histórica, eu estou vendo aqui o Instituto Fernandes Figueira, em nenhum momento o Instituto parou de se entregar e se dedicar às nossas crianças. Em nenhum momento. Isso aí foi verificado em loco. Em nenhum momento o nosso profissional de saúde deixou de estar dando assistência àquela criança. Então, a força do nosso SUS enaltece, e por meio dos números. Se nós retornássemos a 1988 e víssemos nossa taxa de mortalidade hoje, o que nós temos em 2020, isso demonstra uma força ímpar nesse sistema único. Esse resultado é importante enaltecer, não só aqui dentro do nosso país, enaltecer para fora também. Eu queria aplaudir a todos os profissionais de saúde que lidam, né, com essa criança, com esse sistema, que eu chamo de um sistema neonatal, que é muito difícil tratar de um paciente que nem se expressa, não consegue se comunicar. E aí é que vem, né, a característica do nosso profissional de saúde de sentir a necessidade, de sentir aquele paciente.
Parabéns a esses profissionais que detêm esse dom, e por meio desse dom é que vocês estão salvando vidas. E eu queria terminar as minhas palavras enaltecendo esse trabalho durante a pandemia. Muito obrigado a todos. Dando continuidade, nós ouviremos o depoimento da senhora Simone Garcia de Araújo. Ela é mãe de um bebê prematuro. Boa tarde. Meu nome é Simone. Sou mãe de um prematuro que nasceu no dia 8 de abril de 1989, no Hospital Regional de Taguatinga. Bom, para mim, ser mãe de um prematuro foi algo traumático e aterrorizante, porque em 89 os cuidados eram outros. Eu estou nervosa, eu estou ansiosa. Para mim, relembrar tudo aquilo é doloroso, mas gratificante. Porque o meu filho nasceu com 31 semanas, com 1,6 kg. E com 2 dias ele pesava 990 gramas. Eu só pude vê-lo depois do nascimento, 24 horas depois que eu cheguei na UTI e vi o meu filho com as mãozinhas toda roxinha, porque ele tinha perdido o acesso venoso. Metade da cabecinha raspada, com o acesso na cabeça. O pediatra chegou para mim e disse: mãezinha, seu filho é prematuro, ele é PIG, não me disse nada naquele momento. A saturação dele não pode baixar de 88%. Foi uma informação que também não me disse nada. E agora ele tem que lutar para ganhar peso e responder às medicações. Eu fiquei desesperada, sem entender. Olhava aquele serzinho tão pequenininho que cabia na palma da minha mão e dava para ver todas as veias do corpo, de tão fino que era a pele. Eu fui para o quarto. À época, no HRT, as mães que tinham prematuros ficavam internadas. Então, eu não fui para casa. Eu tinha 17 anos. Eu não fui para casa e acompanhei os 3 próximos meses de gestação, que seria interna e externa. Eu vi o meu filho ganhar e perder peso. Eu dormia e, quando fechava os olhos, eu ficava vendo o monitor. Aquilo era desesperador. O barulho da UTI não saía dos meus ouvidos. Ele ficou nessa luta de ganha peso, perde peso. Passaram-se 15 dias, o pediatra me disse que... eu tinha pavor do nome pediatra. Quando falava que ele ia falar comigo, eu entrava em desespero, porque eu já achava que era uma notícia ruim. Então, ele me disse que iam tirar o respirador do Henrique. E que ele tinha que respirar sozinho. Eu tive um surto. E eles me medicaram e eu acordei no outro dia. Quando eu cheguei na UTI, eu não consegui reconhecê-lo, porque até então eu só via com os aparelhos. E, naquele desespero, eu não consegui reconhecê-lo. Foi quando, pela primeira vez, eu ouvi meu nome, em 15 dias. Uma auxiliar de enfermagem falou: Simone, porque até então era só mãezinha. Simone, o seu filho está aqui. E eu cheguei próximo, olhei. Foi a primeira vez que eu vi o rostinho de verdade, sem aquele óculosinho. Eu vi aquele óculosinho, o rostinho estava ali.
E daí para frente, cada dia era uma luta, cada dia era uma nova experiência que me trouxe fé e que me trouxe esperança. Não existia o método canguru, eu não conhecia esse método com esse nome. Uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, chegou para mim e falou assim: mãe, o seu filho está com muito frio no bercinho e a gente pode colocá-lo entre os seus seios, você só tira a camisola e a gente cobre. E foi isso que eu fui fazendo ao longo do tempo. Os batimentos dele ficavam acelerados, elas me chamavam. E aí eu colocava, segurava. Eu cheguei a um ponto de achar que o meu batimento era igual ao dele, porque ele ia se acalmando, e parecia que nós dois estávamos batendo no mesmo ritmo, de tão tranquilo que eu ficava e ele também. E passaram-se 5 meses, recebi alta, voltei para casa, tivemos várias intercorrências. Eu ouvi do pediatra que ele teria algumas sequelas de visão, audição e movimento, motora. O Henrique tem 31 anos hoje, é pai, não tem nenhuma sequela, e é a bênção de Deus na minha vida. Obrigada, gente. Nós agradecemos pelo depoimento. Neste momento, teremos a entrega de certificados. Senhoras e senhores, neste momento, o Ministério da Saúde concede certificados de reconhecimento a pessoas e instituições que se dedicam e desenvolvem ações estratégicas em prol da saúde pública no campo da atenção materno-infantil. Nós convidamos a doutora Zene Carvalho Lame, do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão, para receber o certificado das mãos da doutora Socorro Grois, representante da OPAS-OMS no Brasil, pelos 20 anos de dedicação e implementação do método canguru e na atenção neonatal no Brasil. Nós convidamos a doutora Carla Brasil, superintendente de hospitais maternidades da Prefeitura do Rio de Janeiro, para receber o certificado das mãos da deputada federal Carmen Zanotto pela dedicação e trabalho dos profissionais que integram a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano. Nós convidamos o Dr. Fábio Russomano, diretor do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, para receber o certificado das mãos da ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, pelo trabalho de cada profissional que integra a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano. E, neste momento, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, entrega o certificado à senhora Denise Sugitani, fundadora da Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros, pelo trabalho social em prol da saúde dos prematuros e suas famílias. Neste momento, nós ouviremos, em nome dos homenageados, a senhora Denise Sugitani. Doutor Fábio, me alcança meu papelzinho aí, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimento o senhor ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e ministra Damares, demais autoridades presentes. Cumprimento a todos.
Rapidamente, quero agradecer pelo convite, pela sensibilidade das autoridades aqui presentes, pelas autoridades organizadoras, e agradecimento especial a toda a equipe do DAPS, equipe da COCAN, e também as secretarias da Família e de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos também. Já foi comentado aqui, mas no final do dia de hoje, em torno de 930 bebês terão nascido prematuramente no Brasil. E assim o é todos os dias. Quase 1.000 famílias passando pela traumática experiência da prematuridade. Muitas delas acabam de braços e berços vazios. Outras terão de lidar com as consequências de um parto antecipado para o resto da vida, seja pelo trauma emocional ou pelas sequelas impostas pela prematuridade aos seus bebês. Em torno de 12% das nossas crianças, então, nascem abaixo de 37 semanas de gestação, colocando o Brasil entre os 10 países com maior número de partos prematuros. Um impacto de, no mínimo, 8 bilhões de reais para os cofres públicos anualmente. A prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade. E aqui, bem debaixo dos nossos olhos, ela causa 10 vezes mais mortes de crianças do que o câncer, todos os anos. É, de fato, um problema social, intersetorial, agravado ainda mais pela pandemia. Sim, ainda temos muitos desafios à frente, mas vamos falar também sobre conquistas, pois tivemos muitas nos últimos anos. Recentes iniciativas dos 3 poderes, que, por sinal, estavam lindamente iluminados de roxo em um histórico 17 de novembro de 2020, representam um avanço sem precedentes para a causa da prematuridade. Soma-se a isso a uma pioneira abertura de diálogo entre esses poderes e o povo, nós, sociedade civil organizada, unindo forças em prol dessa nobre causa. Importante lembrar da conquista da licença maternidade ampliada para mães de bebês prematuros em março desse ano no Supremo Tribunal Federal, um marco na luta pela igualdade de direitos. E falando em conquistas, estamos aqui hoje, nesta solenidade pioneira e épica dedicada à causa da prematuridade, unindo pessoas, instituições, ministérios, partidos, crenças, unindo corações. Certamente é algo que marca uma nova era na luta por um cenário de prematuridade mais animador. Precisamos de ações conjuntas para prevenir o parto prematuro, garantir os melhores cuidados aos bebês e suas famílias também, e olhar com mais carinho para quem cuida deles, os nossos bravos profissionais de saúde. Dessa forma, conseguiremos transformar realidades e mudar destinos. E essa é a missão da nossa associação, da ONG Prematuridade.com, e por isso, em nome dos nossos mais de 100 voluntários espalhados pelo país, nos colocamos à disposição para colaborar com iniciativas públicas e, juntos, reduzirmos o impacto da prematuridade para todos os cidadãos brasileiros. Seguiremos em frente, juntos pelos prematuros, cuidando do futuro. Obrigada. Muito obrigado pelas palavras. Neste momento, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assina a portaria que institui, em caráter excepcional e incentivo financeiro federal a estados, Distrito Federal e municípios, destinado à aquisição de equipamentos para reorganização e qualificação do cuidado e assistência nos estabelecimentos de saúde, no âmbito do SUS, que prestam assistência às gestantes, parturientes, também recém-nascidos e puérperas, no valor de 324 milhões de reais. Bom, neste momento nós ouviremos a deputada federal e presidente da Frente Parlamentar Mista da Prematuridade no Congresso Nacional, Carmen Zanotto. Boa tarde, senhor ministro, general Eduardo Pazuello. Em seu nome, toda a equipe do Ministério da Saúde, que dá para nós um momento de alegria neste Novembro Roxo, em especial nesta data que nos reporta os meus primeiros anos de profissional enfermeira de um hospital e maternidade na minha cidade. Quero saudar a nossa presidente e representante da OPAS, doutora Socorro Gross. Quero saudar o doutor Rafael e agradecer todo o trabalho
para que o ministro pudesse estar assinando os atos no dia de hoje. Quero saudar a nossa ministra Damares, ministra esta de uma pasta fundamental, que é dos direitos humanos, que é da família, que é da mulher. Quero saudar os nossos representantes, que são os gestores lá na ponta, do CONAS e do CONASEMES, o nosso presidente do CONASEMES, Dr. Williams, e o nosso assessor técnico do CONAS, Dr. Leonardo Vilela. Saudar a todos e todas, em nome da Denise Secutani. Dizer, Denise, senhor ministro, convidados aqui presentes, essa jovem mulher que acabou de receber uma homenagem aqui, ela despertou em nós, parlamentares, deputados, deputadas, senadores e senadoras, um olhar especial nos últimos anos, um olhar de uma luta, inclusive, para a implantação e implementação de uma frente parlamentar mista da prematuridade. Com esse olhar, nesse conjunto de meninos e meninas, de bebês que nascem no nosso país, conforme aqui já foram relatados durante as falas. Eu sou enfermeira de formação e, na minha cidade, no município de Lages, nós temos a maternidade de referência. E, quando eu iniciei meus trabalhos, senhor ministro, nós não tínhamos UTI neonatal. Nós atravessávamos a cidade com os bebês recém-nascidos no colo, eu era supervisora noturna, para chegarmos até o outro hospital, que era o hospital pediátrico, e lá nós tínhamos uma UTI pediátrica. Então, olhar os avanços do nosso Sistema Único de Saúde significa reconhecer a necessidade de fortalecermos cada vez mais esse SUS, composto por homens e mulheres comprometidos. E aqui, no coletivo de homens e mulheres, quero saudar todos os profissionais da área da obstetrícia, médicos, enfermeiros e demais profissionais que atuam diretamente no atendimento, os nossos pediatras, os nossos neonatologistas, direto nas crianças prematuras. O fortalecimento do Sistema Único de Saúde através da atenção básica, com um olhar nas consultas, não só nos números, mas na qualidade das consultas do pré-natal. Atenção especial às gestantes de alto risco, vão cada vez mais reduzir os índices de mortalidade infantil e mortalidade neonatal no nosso país. Mas precisamos inventar ainda alguns desafios, que são os vazios assistenciais. As regiões importantes do nosso país que não têm, como eu tenho na minha cidade, o privilégio agora de termos dentro da nossa maternidade a UTI neonatal, que a gente possa ter mais UTIs neonatais, em especial nas regiões menos favorecidas, menos assistidas do nosso país. A qualificação dos profissionais desta área, o reconhecimento na remuneração da atenção especializada na gestação, parto e pós-parto. E enfrentarmos as cesáreas prévias. Parte desses números de bebês prematuros são, sim, e a gente precisa encarar essa dificuldade, ministra Damares, de cesarianas que são marcadas conforme o plantão. Ainda temos isso no nosso país e precisamos reconhecer que este é um problema que precisamos enfrentar. Mas temos milhares e milhares de jovens, adultos, como aqui foi tão bem relatado, que hoje estão conosco porque foram acolhidos, foram socorridos e atendidos dentro da nossa rede pública de saúde, o nosso Sistema Único de Saúde. Então, a gente precisa, como presidente da frente, ministro, dizer que nós não podemos medir esforços para garantir todos os recursos necessários ao Ministério da Saúde, para que ele possa cada vez mais implementar as políticas públicas. E, neste caso, esta importante política pública que salva de imediato a vida quando uma mãe é acolhida, é atendida e o seu bebê prematuro é socorrido numa das nossas UTIs neonatais do Sistema Único de Saúde, por homens e mulheres qualificados, que fazem a diferença. Mãezinha, naquela época, a gente não tinha todas as informações. Naquela época, nós não trabalhávamos ainda com a humanização no SUS. Naquela época, essa enfermeira saía de Kombi, de carro, numa cidade que chega a menos 4 graus negativos à noite, não tínhamos incubadora, e eu nunca esqueço de um pediatra que me ensinou, além de você colocar todos os coelhos que você puder, a última embalagem você coloca jornal
para não perder temperatura. E era nos nossos braços que nós atravessávamos a cidade para socorrer esses recém-nascidos prematuros. E a nossa alegria era chegar dentro daquela UTI e entregar com vida para aquela equipe que estava de plantão. Hoje, muito nós já avançamos. E juntos, porque este momento, senhor ministro, é um presente que o senhor está dando à nossa ONG, Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros. Porque essas mulheres e homens que estão aqui representados, por dezenas de vezes estiveram na porta da nossa Câmara Federal. E este é um momento ímpar. Não me lembro de um momento com esse destaque, com este olhar por parte do Ministério da Saúde, por parte do governo federal, na atenção e na dedicação de recursos financeiros que estão sendo destinados para a melhoria das nossas maternidades, das nossas UTIs e, especialmente, dos nossos bancos de leite, que esta é o lema, né, da campanha da Associação ONG Prematuridade, doação de leite materno, tendo em vista que este salva vidas. Então, com esses recursos, nós vamos fazer a diferença no país. Então, em nome do Parlamento Brasileiro, dos deputados e deputadas, senadores e senadoras que compõem esta frente, o Ministério está dando para esse coletivo de mulheres que defendem essa causa, e homens, pais e mães, para nós, do Parlamento Brasileiro, um presente, reconhecendo a importância do olhar para a prematuridade e para a melhoria cada vez mais das nossas UTIs neonatais, dos nossos hospitais e maternidades e, em especial, dos nossos bancos de leite humano. Muito obrigada. Em seu nome, quero agradecer o governo federal, o nosso presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, ministra Damares, a senhora que eu tive a oportunidade de estar na manhã de hoje, também num outro tema da sua importante pasta. É só com a nossa unidade que a gente vai fazer a diferença, e a diferença tem que ser para essas crianças que estão aqui, para aquelas que estão nascendo enquanto nós estamos falando, porque só assim nós vamos ter um país mais justo, mais igualitário. Parabéns, 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 em nome da nossa Frente Parlamentar Mista da Prematuridade. Bom, antes da fala da ministra Damares, nós teremos uma quebra de protocolo, porque uma pessoa muito especial pediu para dar uma palavrinha. Cadê a Eva? A Eva tem 6 anos. Oi. Oi, meu nome é Eva. Nasci de 6 anos. 6 meses. Que eu esqueci aqui, desculpa. E que mais? Sua irmã? Minha irmã. Elis. Nasceu de 7 meses. Nasceu de 7 meses. E todas ficaram na caixa mágica. Todos ficaram na caixa mágica. E agora estão bem. Agora estão bem. Manda um beijo pra eles. Obrigado, Eva. Bom, agora nós damos prosseguimento, nós passamos a palavra à ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Oi, gente, boa tarde. Ei, beijo, minha menina. Pode. Oi, Eva. Oi, Eva. Você ficou na caixinha mágica? Você ficou na caixinha? Gente, boa tarde. Ministro Pazuello, desculpa o atraso. A gente estava numa demanda lá no Palácio. Secretário Rafael, demais autoridades, famílias, crianças, minha deputada. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu tenho aqui o recado da Michele. Estava pronta para vir para cá. E está lá. Eu queria estar lá, falando aqui no telefone. Ela teve um probleminha de saúde, não pôde chegar aqui, mas está com o coração e com o olhar dela. E eu sei que ela está presente aqui com a gente. Deputada Carmen, que sonho, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu era assessora no Congresso Nacional e eu vi essa deputada, às vezes, sozinha. Uma voz perdida naquele deserto lá, brigando por essa causa.
E eu ficava incomodada, sentada como assessora de outros parlamentares e vendo essa mulher, às vezes, sozinha, gritar por essa causa. As famílias sabem o que eu estou falando. Aí, hoje, olha o que Deus faz comigo, deputada. Deus me traz aqui para a gente presenciar a assinatura de uma portaria por causa de vocês. Deixa eu dizer uma coisa, a sociedade civil é desse jeito. Vocês não desistiram da causa. A deputada não desistiu. O sonho que hoje se realiza foi essa junção de forças. Parabéns, sociedade civil. Deputada Carmen, parabéns por você nunca ter desistido, de ter continuado nessa luta. A gente deve tanto a você, deputada. Essas crianças devem tanto a você. Muito obrigada. Ministro Pazuello, obrigada pela sensibilidade. Secretário Rafael, obrigada. Obrigada pela entrega. Mas eu precisava dizer uma coisa aqui. Eu acho que está tudo errado aqui. Não existe prematuro. Atenção, cientistas, está tudo errado. Existe anjo com pressa de nos abençoar. É isso. Eles não são prematuros, são anjos com pressa de chegar aqui para nos abençoar. Quem é mãe desse anjo sabe o que eu estou falando. É ou não é anjo, mãe? Que todos os anjos têm o direito ao tratamento, à medicação. Que todos os anjos têm o direito à vida. E aí, ministro, eu quero falar de um anjo que às vezes a gente esquece, que está lá na aldeia. Mães, imagine vocês que foram mães desses anjos. Como foi difícil. Mas eu quero que você pense numa mãe indígena, com uma criança que nasce de 6 meses. Como sobreviver numa aldeia? Eu quero que vocês lembrem das mães ribeirinhas que não conseguem chegar a uma unidade de saúde. Como esses anjos vão sobreviver? Só um governo com essa sensibilidade, com um olhar para todos os anjos, assina uma portaria como essa hoje. Obrigada, ministro Pazuello, obrigada, doutor Rafael, obrigada, coronel Luiz, obrigada a todos vocês que estão fazendo esse novo Ministério da Saúde. Obrigada, presidente Bolsonaro. E, a partir de hoje, os cientistas entendam que não tem prematuro. Tem anjo com muita pressa. E, quando eles chegam realmente com muita pressa. Que Deus abençoe vocês, famílias. E continue aí com a gente nessa luta. É dessa forma que a gente vai ajudar todos esses anjos a ter uma vida e vida em abundância. Quem é cristão aqui entendeu o que eu falei. Vida em abundância. Abundante saúde, prosperidade, tudo. Muito obrigada. Eva, a sua caixinha mágica era linda. Obrigada, Eva, por você ter vindo a este evento com a gente. Que Deus abençoe o Brasil. Obrigada, ministro. Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello. Bem, depois da Damares fica difícil, né? Então, essa história já se repete. Já vou proibir ela de falar do Ministério, entendeu? Mas quando eu pensei em fazer a nominata formal e vi as meninas, as crianças e as mães aqui, e vi a parte humana que está sendo colocada aqui, eu resolvi novamente quebrar o protocolo. Eu não estou repetindo, porque não tenho sugestões novas, mas é que é verdade, né? Eu acho que a gente tem que começar aqui pelas mães, homenagear aqui as mães, e nesse jogo, nesse momento, eu falo com a Suelen, com a Mayra, com a Daniela, e falo com a Eva, com a Elis, o Gabriel e a Angelina. Então, são essas pessoas que eu vou destacar inicialmente, porque mesmo que eu tentasse fazer uma nominata formal, depois das palavras da Carmen e da Damares, fica complicado. E da própria Eva, que veio aqui fazer o seu depoimento e me dar um beijo. Então, aqui à mesa são os amigos de sempre. Dentro desse grau de informalidade, eu falo com a Carmen, falo com a Damares, com o Franco, falo com o Léo, com a Socorro, com o Rafael. O Léo está aqui e o Willam está lá. É a nossa equipe, é a equipe do SUS, unida
com o Congresso Nacional, representado pela Carmen, unida com o Ministério de Direitos Humanos, da Mulher, etc., 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 que é a Damares. É um nome pequeno. Então, e todos vocês que estão presentes, a nossa imprensa, que sempre nos cobre, sempre nos prestigia com a sua presença e com as imagens e com tudo que deve ser feito num momento como esse. Obrigado pela presença de todos e todas. Eu gostaria de falar inicialmente, primeiro que eu sou pai. Se a senhora tem uma neném prematura, eu tive gêmeos prematuros, de 6 para 7 meses. Um tinha 1,5 kg, o outro 2,2 quilos. Depois caíram para baixo de 1. Tudo igual, só que eram 2. Então, fui premiado também com 2 anjinhos. E eles têm hoje 19 anos. Já estão cada um numa missão por aí. Então, fica aqui esse pensamento junto, né? Estamos juntos na missão. E antes de entrar no assunto propriamente dito, eu vou pedir permissão aqui a todos que estão presentes, que estão falando dos prematuros e dos anjinhos, mas eu preciso falar umas 3 ou 4 palavras, aproveitando o momento, e vou falar agora um pouco sobre SUS, sobre tudo aquilo que a gente está fazendo, mas é coisa rápida, 2 minutinhos. Lembrar que o nosso Sistema Único de Saúde, ele é um espetáculo, ele abrange e tem uma capilaridade que pouquíssimos países do mundo, eu acho que não existe um país no mundo com essa abrangência de um Sistema Único de Saúde, com essa possibilidade de chegar a 5.567 municípios. Isso é realmente uma força que não tem como comparar, nem como mensurar, às vezes. Nós falamos de um orçamento que vai a 170 bilhões de reais, podendo ir a mais, esse ano. E isso tudo nos dá também obrigações de cumprir metas, de fazer entregas, de estar presentes em todos os momentos. Então, tive há pouco uma reunião com o CONAS e o CONASEMES, mais uma reunião minha. Eu me reúno com o CONAS e o CONASEMES o tempo todo. O SUS é tripartite. Funciona desta forma. Nenhum centavo ou nenhum item sai do Ministério para uma prefeitura ou um estado que não seja combinado, pactuado com os executivos do CONAS e do CONASEMES. É assim que funciona. Isso vem da Constituição, desde 88. Então, isso é simples, porque evita que a gente aqui de Brasília tome decisões sem compreender a ponta da linha. Então, cada vez que vem uma posição do CONASEMES ou vem do CONAS, vem uma posição da ponta da linha. E a gente tem que pesar. E é justamente nessas discussões que a gente cresce e faz o SUS ficar do tamanho que ele é. Então, tive há pouco agora, e gostaria de colocar a vocês algumas pequenas ideias. A primeira, o Brasil possui o maior programa de imunizações do mundo, que é o PNI. É o maior do mundo. E eu vejo novas discussões sobre o plano de imunização para a Covid-19. Isso é um dos vários planos do nosso Programa Nacional de Imunização. Nós temos a maior expertise do mundo para fazer isso. E nós estamos fazendo com tranquilidade. Nós estamos fazendo com 10 grupos setoriais trabalhando, ouvindo todo mundo. E podem ficar tranquilos. Nós estamos acima do momento. Nós estamos adiantados. Então, quando nós estivermos com mais dados logísticos das vacinas, a gente fecha o plano. A lógica é a mesma de qualquer plano nosso. Estudar os públicos-alvo, estudar as regiões mais afetadas. Tudo isso está sendo feito naturalmente, por gente muito capacitada. Fechando, cada vacina tem uma característica diferente, tem número de doses, tem logística diferenciada. Então, nós precisamos aproximar um pouco mais do momento da chegada para fechar o plano logístico, não o plano de quais são os grupos, dessa estrutura toda. Isso já está pronto.
Essa fase já está pronta. E vai ser fechado esse plano quando nós estivermos um pouco mais à frente, próximos de qual a logística necessária para cada vacina que vai ser empregada. Então, PNI é isso, é um programa com inúmeras vacinas. E o plano de operacionalização da vacinação para a Covid-19 é um dos planos do PNI. Ok? Então, isso é uma ideia. A outra ideia é com relação aos recursos da Covid, que nós ainda temos com o Ministério. Então, nós temos aproximadamente 6 bilhões de reais de todos os recursos que nós passamos pelo Ministério. E esses recursos, nós pactuamos hoje que nós vamos trabalhar com a incorporação do maior número possível de UTIs. Incorporar quer dizer, vamos continuar com as UTIs que foram feitas para a Covid-19, dentro das regras, claro, do SUS, mas isso vai permitir que o Brasil dê um grande salto em atendimento. Então, vamos pegar esse recurso e vamos cumprir um ano adiantado já para 2021. Isso é um grande momento e vocês podem ter certeza que isso é um passo para o atendimento a todos. Isso vai até a ponta da linha. Nós estamos falando também de repique de contaminações e mortos em algumas regiões do país. Sim, é só nós acompanharmos o nosso site, nós podemos observar os dados. O sul e o sudeste do país, o repique ele é mais claro, e o norte e o nordeste do país, o repique é bem menos impactante, com algumas cidades que são fora da curva. O centro-oeste é mais no meio do caminho. E sim, isso é o repique da nossa pandemia. E eu lembro que eu falei muitas vezes aqui já, muitas vezes, não aqui nessa mesa umas 2 vezes, que nós temos 4 ondas de uma pandemia. 4 ondas. Quando há uma pandemia, nós teremos as 4 ondas. Cuidado para nós não sermos enganados quando falam errado. A primeira onda é exatamente a contaminação, as mortes, tudo aquilo que aconteceu e vem acontecendo com o repique agora. Isso é uma onda que pode ter 1 repique, 2 repiques, pode ser uma onda só, mas é uma onda. A segunda onda, que é tão grave quanto a primeira, são as doenças que ficaram impactadas. Nós temos muitas pessoas que não se trataram corretamente, ou porque as cirurgias eletivas foram canceladas, ou porque tinham medo, porque criou-se um ambiente de medo e elas não procuraram o médico. E isso tudo está represado. Então, a segunda onda de uma pandemia são as mortes e o impacto causado pelas doenças não tratadas. Isso faz parte do que nós vamos fazer, e eu vou explicar. A terceira onda, ela é muito interna, porque ela é dentro da família. Ela tem a ver com o aumento da violência doméstica, o feminicídio, os estupros. Isso tudo acontece dentro de casa, com o isolamento e a crise econômica. Essa terceira onda, que está aí na nossa porta. E a quarta onda é o aumento de casos de automutilação e suicídios, que também está aí na nossa porta. Essas 4 ondas fazem parte de um processo de pandemia. Não confundam ondas com novo surto, que é o que está acontecendo na Europa, com o vírus mutado. Lá é o novo surto, que pode virar endemia e depois pandemia, e pode se confundir com as ondas da primeira. Então, o troço é grave. Ele vai numa linha e nós temos que estar muito atentos. Os recursos que nós temos hoje, especificamente, eu vou empregar no reforço de UTIs, para que a gente incorpore UTIs. Eu vou empregar no reforço do atendimento das cirurgias e tratamentos que ficaram impactados. Um trabalho em conjunto com o CONAS e CONASEMES, para levantar quanto precisa para cada município e estado, e nós vamos repassar esse recurso
e eles poderão empregar esses recursos naturalmente para reforçar esse atendimento. Ainda falando de recursos, nós falamos de recursos para a própria conclusão do nosso plano e execução do plano de vacinação. Então, vocês gostariam que todos compreendessem que, quando nós estamos reunidos, e aí a CONAS e CONASEMES e todo o Ministério, nós estamos trabalhando, nós estamos pensando, nós estamos planejando. Ninguém está sentado, o dinheiro vai ficar impactado, tal coisa vai ficar impactada. Não tem nada que não esteja pensado. Não tem nada que não esteja planejado. É assim que funciona. Eu gostaria de colocar dessa forma. Todos sabem que eu falo pouco. Eu deixo isso aí para os meus técnicos falarem. E o meu objetivo é me dedicar ao trabalho. Mas hoje eu resolvi colocar algumas ideias para que a gente possa começar a compreender como funciona. Vou ter uma coletiva na semana que vem, minha, com o CONAS e o CONASEMES ao meu lado. Nós vamos detalhar um pouco mais aí esse momento que nós vivemos e as medidas que nós estamos tomando para poder combater isso daí. Bem, desculpe, volto a falar, desculpa pela usar esse momento, mas precisava usar. E vou voltar agora às nossas criancinhas, nossos anjos, e coloco aqui algumas ideias apenas, depois de tudo que foi falado. Volto a dizer que vou proibir a Damares de falar antes de mim. Eu quase não deixei ela hoje. Foi por pouco. Então, é muito importante reforçar o acompanhamento da gestação na atenção primária. Inclusive nos tempos da pandemia hoje, nada mudou. Acontece tudo simultâneo. Não podemos ter medo de procurar as unidades de saúde. Mães e pais, todo mundo. Tem que procurar o mais rápido possível para que o acompanhamento e o momento do parto prematuro seja acompanhado e os nenéns nasçam com a maior segurança possível. Mais de 50% dos óbitos infantis podem ser evitados a partir de uma atenção cuidadosa à gestação e ao parto. Esse é um número. Mais de 50% é um número muito forte. Precisa ser colocado dessa forma. Às vezes é duro, mais de 50% podiam ser evitados. Tem que procurar, tem que submeter ao acompanhamento e tem que se preparar para aquele parto naquele momento. Nós preparamos as maternidades para receber todo mundo e estamos fomentando a importância da amamentação e até da amamentação do prematuro, que eu conheci. Então, tem que tirar o leite, tem que guardar, tem banco de leite, tem que ir madrugada, volta. É uma faina. Isso aí faz parte da missão. E é para isso que nós investimos. São 335 milhões de reais, que são anunciados aqui, representam cuidado, atenção e carinho para nossas mães, pais e os nossos nenéns. Não posso deixar de reforçar também o nosso compromisso com a meta de reduzir, até 2030, as taxas de mortalidade na infância. Tanto na neonatal, na infância, a neonatal e a própria materna. Mães que também acabam falecendo. Não vamos abandonar nossos bebês. Não vamos abandonar as nossas mães. Gostaria de salientar que o nosso sistema de saúde está preparado para cuidar dessas crianças e que olha para o cidadão desde o momento em que ele está na barriga da sua mãe até a sua velhice. O SUS pega do alfinete ao foguete. O cuidado é integral e é pela vida toda. Obrigado a todos os presentes, obrigado às mamães e os nenéns que estão com a gente aqui. Muito obrigado. Senhoras e senhores, esta cerimônia está encerrada. Nós agradecemos a presença de todos. Lembramos que, na sequência, teremos uma coletiva de imprensa online com especialistas sobre o tema abordado aqui hoje.
Estamos com imagens ao vivo do Ministério da Saúde, onde, nesse momento, terminou uma cerimônia que fez anúncios e trouxe informações sobre a Semana de Prevenção da Prematuridade. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, comandou esta cerimônia, com a participação de vários secretários do Ministério, também com a presença de parlamentar, representantes de organizações não governamentais. Este evento faz alusão ao Novembro Roxo, que é o mês da conscientização para os cuidados e prevenção da prematuridade. São imagens ao vivo que nós estamos vendo, direto do auditório do Ministério da Saúde. Na sequência a esta cerimônia, haverá uma entrevista coletiva com técnicos do Ministério, trazendo detalhes e mais informações aos jornalistas a respeito desta campanha Juntos pelos Prematuros. E nós faremos um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta, portanto, com esta entrevista coletiva direto do Ministério da Saúde. Continue com a gente aqui na TV Brasil. Até mais.